Olá! O que acontece depois que alguém passa pela famosa cerimônia de iniciação na maçonaria? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Usando como base o documento Reflexões sobre o Primeiro Grau, vamos mergulhar no simbolismo e na filosofia que marcam o começo de uma baita jornada de autoconhecimento. E olha só, o próprio material já começa com esse convite à reflexão. A ideia aqui é que a cerimônia não é o ponto final, sabe? Pelo contrário, ela é o gatilho. É tipo um chamado para parar e pensar. É nesse momento que a jornada, que era externa, vira uma exploração para dentro de si mesmo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a iniciação não é a linha de chegada, mas sim o tiro de largada para essa jornada simbólica. E o primeiro passo é justamente esse momento de reflexão. É a hora de digerir tudo o que aconteceu e começar a entender os significados por trás de tudo. E é aqui que a coisa fica fascinante. A gente entra na alegoria central da maçonaria. Basicamente, todas as cerimônias giram em torno da construção de uma obra histórica, o Templo do Rei Salomão. E a grande sacada, a grande metáfora é essa. Enquanto se constrói simbolicamente esse templo, que representa um ideal de perfeição, na verdade o que cada maçom está fazendo é construir o próprio caráter. Olha só, essa linha do tempo ajuda a gente a entender o cenário histórico que é a base de toda essa alegoria, né? A gente vê Salomão assumindo o trono depois do pai, Davi. Aí vem a decisão dele de começar a preparar a construção do templo. E um ponto super importante, a aliança com o Irã, o rei de Tiro. Sem ele, com os materiais e os artesãos, a obra simplesmente não aconteceria. E por fim, o momento-chave, o lançamento da primeira pedra. E falando nesses dois, eles são as figuras centrais da história. De um lado, o rei Salomão, que é o cara da visão, o que idealizou tudo, o grande arquiteto do plano. E do outro, o rei Hiram de Tiro, que é o parceiro essencial. É ele que chega com os materiais, com a galera especializada para fazer a coisa acontecer. Uma parceria, né? Sem essa cooperação, uma obra desse tamanho seria impossível. E aí que está a grande conexão, o link direto com a jornada do maçom. Aquele ato, o ato físico de lançar a primeira pedra do templo, é um espelho do que acontece com cada novo membro. Aquele lugar específico, o canto nordeste da fundação, vira um símbolo. É o ponto de partida de cada um, para construir o quê? O seu próprio templo interior, a sua personalidade. Ok, mas como é que uma história tão antiga vira uma fraternidade global e moderna? A evolução é justamente essa. A gente sai das ferramentas de verdade que os pedreiros usavam na Idade Média e vai para as ferramentas simbólicas, que hoje são usadas para quê? Para o aprimoramento pessoal. Essa imagem aqui mostra isso de um jeito brilhante. As raízes da maçonaria estão lá, nas guildas de pedreiros, os caras que de fato construíam as catedrais. Com o tempo, essa maçonaria operativa evoluiu para uma maçonaria simbólica, que é a de hoje, com o foco total na construção do caráter. E um ponto importante para esclarecer. Hoje, a maçonaria é uma sociedade secular. O que isso significa? Que ela não é uma religião. Apesar de exigir dos membros a crença em um ser supremo, ela não está ligada a nenhuma religião específica. E vale dizer que nos últimos anos, ela tem se tornado bem mais aberta sobre o que faz. E essa frase aqui, ela resume bem o objetivo mais conhecido da fraternidade. A ideia não é pegar alguém ruim e transformar em bom. Não é isso. O foco é pegar homens que já têm um bom caráter e dar a eles ferramentas para que possam se desenvolver ainda mais num aprimoramento que não para. E como essa filosofia toda de aprimoramento se sustenta? Bom, ela é toda estruturada em cima de 3 grandes princípios. Pensa neles como se fossem os pilares, a base moral onde todo o resto é construído. Essa tabela ajuda a gente a traduzir esses princípios, que têm nomes mais antigos, para uma linguagem de hoje. Fica bem mais fácil de entender. Então, amor fraterno vira amizade e gentileza. Socorro é o que a gente chama de caridade. E verdade é basicamente integridade e honestidade. E, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer cultivar uma amizade que funciona como a argamassa, sabe? Aquilo que une todo mundo. Significa praticar a caridade, que ajuda a sustentar a comunidade. E, talvez o mais importante, manter a integridade, para garantir que cada pedra que se usa na construção da própria vida seja verdadeira e honesta. Bom, e para fechar essa primeira reflexão, o foco muda um pouco. Sai da filosofia e vai para a comunidade em si, o grupo onde o novo membro acabou de entrar. Porque não é só um conjunto de ideias, é uma fraternidade mundial, com características bem próprias. E a primeira característica é o tamanho disso tudo. É impressionante. A maçonaria não é um clubinho local.
É uma fraternidade gigante, internacional, presente nos 4 cantos do planeta. Isso acaba conectando gente de culturas e países que não têm nada a ver um com o outro. A segunda característica marcante é que ela é igualitária. Lá dentro não importa qual o seu cargo, quanto dinheiro se tem ou qual status na vida aqui fora. Tudo isso fica da porta para fora. Lá dentro todos são irmãos, tratados de igual para igual. Isso cria um ambiente de muito respeito. E é com essa mensagem que a reflexão se encerra, com um bem-vindo direto, caloroso, que vem do próprio texto original. É uma forma de marcar a aceitação total da pessoa na fraternidade. Para a gente fechar, fica uma última reflexão no ar. Como é que alegorias tão antigas, como essa de construir um templo, ainda podem servir de guia, de projeto, para o nosso crescimento pessoal hoje em dia? A resposta, quem sabe, não está num ponto final, mas na própria jornada de construir.